estão tentando desanimar você, estão tentando entristecer o seu coração com palavras negativas, estão tentando matar a sua fé, acabar com a fé, com a chama que há dentro de você. E de fato a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando o inimigo ele não consegue te entristecer, ele vai trazer pessoas com palavras negativas para tentar destruir a sua fé. Ele vai trazer pessoas com palavras de derrota, com preocupações, com lutas, dificuldade para tentar alimentar o seu coração com esse sentimento. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a amizade, com quem entra dentro da sua casa, com quem você conversa no dia a dia, com quem liga no seu telefone, com quem você para dar atenção. Porque de fato, meu amado, essas pessoas acabam influenciando a nossa fé, a nossa convivência com Deus. Dificilmente você vai ver alguém convidando você para visitar uma igreja, dificilmente você vai ver alguém convidando você para fazer uma oração, mas você sempre vai perceber que tem pessoas que vão trazer para você aquela notícia dizendo: ó, eu fiquei sabendo de um problema, de uma luta, que algo aconteceu, ou eu vi o seu marido, a sua esposa, eu vi ele no bar, eu vi ele aqui, eu vi ele ali. De fato, alguma tragédia sempre chega primeiro do que as notícias boas. E a pergunta, a reflexão que eu quero trazer para você nesse dia antes da gente orar é: essas pessoas mais estão te ajudando ou te atrapalhando? Pensa nisso, reflete aí agora, tá bom? Muito bom dia e que a paz e a proteção do nosso Deus esteja na vida de todos vocês. Eu sou o Bispo Maicon e eu vou orar por você, tá bom? Pedir a Deus que abra as janelas do céu para mudar a sua situação. Pedir a Deus que repreenda dos seus caminhos toda inveja, toda angústia, tristeza, que tire de perto de você, meu amado, tudo aquilo que tem afastado você dos caminhos do Senhor, e leve para bem longe, tá bom? Eu quero pedir a você que já vá colocando o seu nome, o nome da sua família aqui abaixo nos comentários, porque os nomes, os pedidos nos comentários eu vou colocar no caderno da oração para a gente fazer a oração da madrugada, tá bom? Participa conosco, tenho certeza que vai ser uma bênção essa oração, e de oração em oração a gente vai alcançando a vitória, tá? Antes de eu fazer a oração do dia, eu quero entregar para você um versículo rápido que Deus colocou no meu coração. Certo dia Jesus ele estava pregando e a multidão era grande em volta, todos iam ao encontro dele, aqueles que tinham fé, que queriam ser abençoados, curados. E a palavra vai dizer a respeito de um paralítico. Ele não podia chegar até Jesus, obviamente ele não caminhava, mas a palavra vai dizer que as pessoas que estavam em volta dele levaram ele até Jesus e desceram ele por um telhado. E o interessante disso, meu amado, que mesmo ele sendo paralítico, ele queria ir ao encontro do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele possui uma coisa que a gente não pode perder: a fé. Interessante. Ele tinha motivos para reclamar, ele tinha motivos para ele desanimar, mas ele possuía fé. E quem viu fé nele, não sou eu que estou dizendo para você, é o próprio Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, do versículo 4 em diante. Ele diz lá, é muito forte isso aqui, ó, no versículo 2, perdão. E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado num leito. Vendo-lhes a fé, olha que forte, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Então você percebe que vendo-lhes a fé, então Jesus ele consegue perceber quando uma pessoa está na fé ou quando ela está desanimada. Jesus ele consegue perceber quando uma pessoa está na fé, quando ela tem fé. E o que o inimigo quer? Que você perca a sua fé em Deus, sua confiança. Porque a fé chama à existência aquilo que não existe. A fé, ela faz você acreditar no impossível. A fé faz você confiar naquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar. A fé faz você crer que grandes curas e milagres vão acontecer. Isso é a fé, meu amado. É algo muito forte, é interessante isso. Agora pensa, faz uma reflexão comigo aí agora.
Quando a gente está na fé e alguém traz uma notícia ruim para mim, para você, pela fé a gente diz, eu vou vencer esse problema. Pela fé a gente diz, eu vou vencer essa dificuldade. Pela fé a gente diz, eu vou vencer essa enfermidade. Eu vou vencer. Isso é a fé. Quando nós perdemos a confiança em Deus ou oscilamos na fé, quando o problema vem, a gente diz, eu já estou, desculpa até a palavra, eu já estou numa situação complicada mesmo, então que se expor, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas não é isso que Deus quer. Por isso que o inimigo quer que você perca a sua fé. Aquele homem, aquele paralítico, ele tinha muitos motivos para reclamar. Primeiro, porque ele estava naquela situação. Ele poderia dizer para Deus, Senhor, tem tanta gente andando e reclamando e eu só queria andar. Por quê? Mas ele tinha fé que quando ele chegasse até Jesus, a situação dele ia mudar. Se você for olhar para os problemas, você vai perder a sua fé. Se você for olhar para os problemas, você vai desanimar. Se você for olhar para o problema, você vai entristecer. Se você for olhar para o problema, meu amado, você vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer, sabe de uma coisa? O que tiver que acontecer, que aconteça. Mas quando você está na fé, você vive o sobrenatural como Pedro. Enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava em cima das águas. Quando ele parou de olhar para Jesus e olhou para os lados, ele teve medo. A fé saiu, o medo entrou e aí ele afundou. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Então pare, pense e reflita. Se você quer viver pela fé, ou se você vai permitir com que lutas, dificuldades e más companhias afaste você da presença do Senhor Jesus. Tá bom? Eu quero colocar essa palavra no seu coração. Não deixa ninguém tirar sua fé. Vendo-lhes Jesus que ele possuía fé. Independente do problema que você está passando, Jesus está vendo que você também possui fé. Continue com a sua fé que você vai vencer. Amém? Quem tem fé, chega aonde quer. Eu quero que você já vá colocando aqui abaixo o seu nome, o nome da sua família, para a gente apresentar na oração da madrugada, o seu pedido de oração, tá bom? E claro, compartilhe essa palavra com mais pessoas, porque aonde chegar, Deus vai o abençoar. Vamos orar pela fé? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, pela fé, eu determino que as portas que se encontravam fechadas se abram. Pela fé, Pai, nós determinamos que grandes milagres aconteçam na vida do teu povo. Pela fé, nós profetizamos que o impossível se torne possível, que essas pessoas venham desfrutar da grandeza do Senhor, que elas venham desfrutar da maravilha do Senhor, Pai. E pela fé, o Senhor venha repreender a enfermidade, venha repreender as doenças, venha repreender, meu Deus, os problemas na casa, na família. Meu Pai, a Tua palavra diz que quando Elias clamou, o fogo desceu. E todos naquele lugar presenciaram que verdadeiramente só o Senhor é Deus. Nós oramos, pedimos ao Senhor que do alto venha descer fogo, uma grande resposta sobre a nossa vida, para que todos permaneçam, para que todos vejam e para que todos possam compreender que nós temos o socorro e a ajuda do Senhor. E principalmente, Pai, para que a nossa vida venha mudar. E aonde nós pisarmos a planta dos pés, que nós venhamos obter o socorro do Senhor. Nos ajude. Somos limitados, carentes do Senhor e precisamos de socorro. Precisamos da Tua força, precisamos da Tua palavra amiga, precisamos, Pai, do socorro do Senhor para nos abençoar. Intercede por nós, meu Deus. Coloca a Tua mão, faz aquilo que nós não podemos, mas o Senhor pode. Por favor, eu te imploro, cuide da nossa família, cuida da nossa casa, dos nossos projetos. Abençoa. É o que eu te peço, agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga, eu recebo, eu tomo posse, que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Toma posse dessa oração. Aonde essa oração tiver alcançado, que grandes milagres o Senhor venha a operar. Amém? Não se esqueça de colocar aqui abaixo nos comentários o nome da sua família, o nome dos seus familiares, para participar conosco da oração da madrugada. E claro, meu amado, compartilhe essa oração com mais pessoas. Envie para ela essa palavra, essa oração. Aonde chegar, Deus vai abençoar, tá bom? Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, que o Senhor Jesus abençoe sua família, os seus projetos, todos. Deus abençoe vocês. Fica na paz.